Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês inscritos e não inscritos para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a história de um antigo coveiro que saiu de sua cidade por ser assombrado por fantasmas. História de hoje: o grito dos mortos. Damião saiu do seu último emprego para não enlouquecer, justamente por ter um fantasma chorando naquele cemitério que um dia ele trabalhou como coveiro. Depois desses estranhos acontecimentos, então, ele resolveu partir daquela cidade maldita, pois os mortos resolveram persegui-lo de vez. Porém, quando chegou em uma outra cidade, as opções de trabalho não eram muitas. Então, para não dormir nas ruas como no passado, ele se viu ali obrigado a aceitar o que lhe fora oferecido. Por ali, os vândalos estavam profanando alguns túmulos. Havia apenas uma vaga, sim, vigia de cemitério. Diante das dificuldades e com poucas opções, Damião acabou aceitando, já que seu dinheiro, soldo do seu último trabalho, estava prestes a acabar. Depois de tudo acertado, então, Damião enfim seguiu para a sua primeira noite de trabalho. Na primeira noite, então, Damião tentou se adaptar à sua nova função, caminhando por todo aquele cemitério com uma lanterna em suas mãos. As rondas eram sempre a cada 60 minutos. Às vezes, ele passava no meio da pequena rua que dividia vários túmulos. E o medo em seu ser era tanto que ele sentia um arrepio em sua nuca. Mesmo assim, nas primeiras noites, ele enfim foi se adaptando. E aos poucos foi dominando os seus medos. A sua rotina se mostrava até que calma para um local que ele sempre pregou muito respeito. Depois de algumas noites, porém, um fato muito estranho lhe perturbou. Em uma de suas rondas noturnas, ele percebeu que uma mulher com um longo vestido negro chorava em cima de uma das lápides. Naquele momento, ele estremeceu de tanto medo, ao perceber que aquela mulher não parecia ser dessa época, em virtude do seu longo vestido negro, vestimenta muito usada em décadas bem anteriores. Então, ele resolveu abordar a estranha visitante, mas quando ele tentou se aproximar da visitante noturna, o homem quase infartou de tanto medo. Pois, assim que ele tentou um diálogo com a estranha mulher, ela se desintegrou em segundos na forma de uma fumaça negra. Em poucos instantes, então, ele não conseguia nem sequer respirar. Tamanha surpresa! Um frio percorreu todo o seu corpo, enquanto em sua face escorriam leves gotas de suor. Naquela noite, então, ele saiu dali o mais rápido possível para sua guarita, para tomar alguns copos de água, já que o susto foi muito grande para o seu coração, que batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Quando aquele dia amanheceu, ele se perguntava se tudo aquilo valia a pena, já que ter almas penadas em suas rondas não estavam em seus planos. Damião ficou tão perturbado que não conseguia nem dormir para se preparar para uma próxima jornada. Mas, diante dos últimos acontecimentos e muito assustado, ele não viu uma outra forma a não ser procurar um padre para lhe explicar o ocorrido. O padre então lhe ensinou algumas rezas para em seguida benzê-lo, pedindo proteção e saúde. Naquela noite, então, Damião voltou à sua rotina no cemitério,
para iniciar mais uma noite na sua jornada. Tudo ia muito bem e suas rondas noturnas ficaram mais tranquilas. Damião não sentia mais medo. Parece que as orações do padre surtiram efeito durante muitas e muitas noites. Uma noite, porém, quando o inverno chegou, bem mais rigoroso do que nos anos anteriores, Damião caminhava calmamente com sua lanterna. O frio era tanto que seu queixo tremia de tanto bater. Agora juntos estavam a estranha neblina, acompanhado com uma leve garoa entre as lápides daquele cemitério, transformando aquele cemitério em um verdadeiro cenário para o sobrenatural. Quando, de repente, então, o grito de uma mulher ecoou, tão forte que até mesmo os mortos nos túmulos parecem ter ouvido. Nesse exato momento, ele então pronunciou algumas palavras, pedindo proteção a Deus. De quem seria aquele grito? Será que havia alguém ali naquele cemitério, além dele? E novamente, aquele grito estridente rasgou aquela noite, como nos seus piores pesadelos, pois o grito parecia ecoar de todos os lados, e ele então ficou tão desnorteado que teve que sair correndo dali, deixando cair sua lanterna para ir em direção à pequena guarita. Assim que chegou à guarita, ainda assustado, o homem começou a rezar ali de joelhos no chão, pedindo para que Deus o protegesse de todos os males. Seu coração parecia saltar de sua boca de tanto pavor. Aos poucos, Damião então foi se acalmando. Então ele tentou entender aqueles gritos, já que naquele cemitério não havia ninguém além dele e os mortos em seus túmulos. Mas uma noite se passou e Damião seguiu para sua casa preocupado com aqueles gritos. Aquilo era coisa de outro mundo e sua permanência naquele emprego estava ficando cada dia mais difícil. Abalado, ele não conseguiu ir ao trabalho na noite seguinte. Mesmo assim, ele informou a direção do cemitério sobre sua ausência. Talvez tudo o que ele precisaria era de uns bons dias de descanso e algumas noites bem dormidas. Mesmo sabendo que aquele descanso custaria o seu único emprego. Porém, ele não estava bem psicologicamente e também muito assustado. O seu intuito agora era cuidar de sua saúde mental e depois tentar dar sequência em sua vida. Na primeira noite de descanso, então, agora em seu quarto, Damião iria tentar conseguir a sua melhor noite de sono, já que há meses ele estava em sua rotina noturna assombrado por algo inexplicável. Antes de se deitar, Damião então rezou, pedindo a Deus proteção divina, para em seguida colocar sua cabeça no travesseiro, com suas pálpebras já bastante pesadas. Mas o que parecia ser sua melhor noite de sono avançou para um de seus piores pesadelos. O cemitério que o coveiro trabalhava estava bem longe dali. Isso, pelo menos, é o que ele pensava. De repente, um grito estridente de uma mulher rasgou a noite e acordou Damião no estágio mais profundo do seu sono em seu quarto. Assustado e com seu coração batendo muito rápido, ele se levantou para descobrir de onde haviam saído aquele berro infame. Por um exato momento, ele pensou estar ainda no velho cemitério. Ele sabia que não. Depois de realmente perceber que ele ainda permanecia em seu quarto, bem na sua cama. E, depois daqueles gritos, um cheiro de podre invadiu todo o seu quarto. Assustado, ele tentou se levantar na escuridão para acender a única lâmpada do seu pequeno dormitório. E mesmo assim, ele enfim conseguiu achar o interruptor para em seguida acioná-lo. Já passava da meia-noite. Damião suava e tremia, feito uma vara verde de tanto medo. Porém, depois de acesa, ele se viu ali mais aliviado. Quando, numa fração de segundos, aquele grito rasgou a noite novamente e também os tímpanos de Damião, quebrando até mesmo a lâmpada que ele acabara de ligar.
A escuridão então se fez presente novamente e uma estranha mulher estava ali, em frente à sua cama. O cheiro de podre tomou conta de todo aquele pequeno quarto. Com a leve luz da lua que invadia o seu pequeno recinto, ele conseguia distinguir. Era a mesma mulher que ele havia avistado dia antes em suas rondas no cemitério. Ela veio para assombrá-lo mais uma vez. Então ele conseguiu ver o rosto da estranha mulher. Diferente da outra noite, a estranha aparição fez questão de ficar frente a frente com o antigo coveiro. Damião ficou ali parado, sem esboçar nenhuma reação. Mesmo assustado, ele fixou os olhos na face daquela coisa e percebeu que ela não tinha olhos, e sim 2 buracos vazios e negros como pequenos poços sem fundos. De repente, aquela coisa abriu sua boca e Damião percebeu que aquela boca também não tinha dentes, e sim uma escuridão total. Daquela boca então saiu um grito tão profundo que pareceu ter saído do próprio inferno, quebrando até mesmo as vidraças da única janela do pequeno quarto. Depois disso então, aquele ser da escuridão se desintegrou e saiu como uma bola negra rumo à janela, agora aberta em virtude dos gritos e os estilhaços de vidro. Alguns vizinhos gritaram, assustados, para saber o que acontecia por ali. Quando aquele dia amanheceu, então, algumas pessoas viram ali uma ambulância e um carro de polícia em frente à pequena casa de Damião. O pobre vigia foi encontrado balbuciando palavras sem nexo e com seus olhos abertos sem nem piscarem. O homem estava em estado de choque e foi levado para um hospital. Dizem que Damião nunca mais foi o mesmo, pois tudo o que ele dizia é que os mortos o perseguiam. Mesmo assim, ninguém iria acreditar num homem louco, já que o antigo coveiro hoje mora em um hospício. Boa noite.